Queridos, bom dia. Bom dia. Segunda-feira, ontem começamos uma nova semana. Hoje é uma nova semana, é o dia de trabalho no meio da pandemia, né? Um dia que Deus escolheu para nos abençoar. A palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa vida. E é assim, é real. A misericórdia de Deus se renova sobre nossas vidas a cada manhã. Então eu quero começar esse vídeo te desejando uma semana abençoadíssima da presença de Deus. O fato é, Ele nos abençoa. E a pergunta é, será que a gente vai se abrir para as bênçãos de Deus nessa semana? Será? Será que a gente vai de fato se abrir? Eu acho que com a boca todos nós queremos a bênção de Deus, eu não tenho nem dúvida disso. Quem é que na sua sã consciência, se você perguntar se você quer ser abençoado por Deus, você quer ter tudo de bom que Deus tem para você? Lógico, quem que diria que não? O ponto é, muitas vezes a gente diz que quer, mas no fundo do nosso coração, no fundo da nossa mente, a gente tem outros propósitos, a gente tem outros alvos. Alvos que falam mais forte, em geral são alvos ou de medo, ou de pânico, ou imediatistas, né? Porque eu quero isso aqui agora, e vai ser do meu jeito, da minha forma, e eu quero e é isso, que é o tal dos fast foods, né? Assim, não vou mencionar aqui cadeias de cadeias de alimento, fast food, porque, né, é o que é, todos nós conhecemos, mas pensa bem na tua saúde, pensa bem no que você está colocando para dentro, porque o teu corpo é resultado de uma série de fatores, entre eles a alimentação. Então, bora pensar na alimentação nessa semana. O que é que a gente põe para dentro da nossa boca? Porque o nosso corpo vai vivenciar isso, né? Se a gente comer uma comida com bolor, a gente vai rolar de dor, depois a gente fala, ai, tô rolando de dor, eu tô rolando de dor porque na minha infância o meu estômago não foi bem formado. Verdade, teu estômago não foi bem formado na tua infância, porém, você escolheu comer uma comida bolorada. Eu escolhi comer uma comida bolorada. Se eu que tive problema, por exemplo, eu não tive, mas se eu tivesse tido problema de gastrite, problema de má formação no meu estômago na minha infância, sem dúvida eu seria uma pessoa mais sensível a qualquer comida com bolor, não haja nem dúvida. Porém, se eu comer a comida com bolor, eu vou rolar de dor. Se eu comer a comida saudável, mesmo tendo tido problema na minha infância, de formação, eu vou ter saúde. Pode ser uma dificuldade maior em termos de como é que eu vou me alimentar? Lógico, mas uma vez que eu entenda a minha realidade e eu decida que eu quero ter saúde, eu vou partir de fato para uma alimentação saudável, né? Assim é com cada um de nós. Eu pus a comida só como uma coisa assim simples, um exemplo bem simples, porque na verdade nesses últimos anos da minha vida, 10 anos, 12 anos, eu tenho seriamente pensado sobre comida e eu mudei radicalmente a minha alimentação. Mudei por quê? Porque eu decido viver, porque eu decido cumprir de fato o propósito que Deus tem para mim nesse planeta. Porque se eu comer errado, não é que eu vou estar longe da presença de Deus. Veja bem, a comida não vai te botar longe da presença de Deus, no sentido que não, mas nesse planeta você vai ficar menos tempo. Nesse planeta, eu, no caso, né, pensando em mim, eu sei que eu ia ficar bem menos tempo. Então, eu escolhi uma comida saudável para eu poder estar mais tempo nesse planeta, cumprindo o projeto, o propósito de Deus para a minha vida, o desenho com o qual Ele me desenhou, que me enche de alegria, que me enche de prazer. Então, eu troco o prazer momentâneo de comer... Lá vou eu falar de uma coisa que eu gostava, adorava, e Cheezitos. Quem sabe aquele negocinho de isopor, né? Cara, adorava aquilo, adorava Cheezito. Eu podia pegar um pacote de Cheezito, comer 1, 2 e ir até o terceiro. Parei de comer Cheezito. Por que eu parei de comer Cheezito? Tão somente porque é puro isopor, é puro corante amarelo, lá vai. Nem você é chata, cara, você é chata. Já ouvi meus filhos dizendo, mãe, cara, tu tá muito chata com essa coisa de comida. Se vocês estão vendo meu vídeo, meus filhos, amo você. É verdade, eu sei que eu fiquei. Mas eu fiquei porque eu descobri, e eu passei a ter vida depois que eu passei a comer melhor. Eu passei a ter mais energia, mais saúde, mais tudo, né? Então, pronto. Mas assim,
são escolhas que a gente faz dia a dia, né? E o maravilhoso disso é que Deus é conosco, ainda que se a gente fizer escolhas erradas, agora a gente vai com certeza colher, a gente planta, a gente colhe, né? É certo. E eu quero dizer assim, tô de cabelo molhado porque eu estava na piscina, estava nadando, eu acordei, fui ouvir uma palestra interativa, né? E fui ler a palavra, fui pensar, e aí eu fui meditar. Fui fazer exercício do jeito que eu gosto, dentro da piscina, né? E aí vim para cá, e foi tanta coisa que aconteceu dentro da piscina, porque é incrível, quando a gente se dispõe a ouvir Deus e a caminhar com Deus, não tem tempo ruim, não tem situação ou momento. Acho que entrou água no meu ouvido aqui. Não tem situação, não tem situação que você não possa ouvir Deus. Em todo lugar é lugar de você ouvir Deus. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então eu estava na piscina nadando, nadei de costas, nadei de frente, nadei de peito, nadei aqui de cachorrinho, né? Nada assim de cachorrinho, porque alarga os ombros, né? Alarga a possibilidade respiratória, as vias aéreas do pulmão. Aí Deus começou a falar comigo, literalmente, começou a me ver várias conexões, né? E aí eu queria dividir com vocês essas conexões, e se eu fosse esperar secar cabelo e não sei o quê, eu ia perder esse momento meu com Deus. Então eu quero compartilhar, quero dividir com vocês esse momento que eu tive uma intensa conexão com Deus, e quero dividir isso com vocês. Eu quero ler o que me veio, o texto que me veio foi Cantares 2,15, que diz o seguinte: apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque nossas vinhas estão em flor. Quando esse versículo me veio à mente, me veio um estudo que eu tinha feito interessante. Quanto mais a gente estuda, mais conexões neurais a gente faz, mais fácil fica de ouvir a Deus. Então, eu estava falando com uma pessoa querida hoje de manhã, dizendo para ela que eu aprendi a ouvir a Deus nos meus 15 aos 19 anos de idade, não conhecia nada da Bíblia, zero. Para não dizer que é zero, eu conheci o Salmo 23, no Salmo 91 eu tinha começado a ouvir falar dele, mas eu conheci o Salmo 23 e ponto e basta, sabia que tinha Antigo e Novo Testamento, era o meu grande conhecimento bíblico. Dentro desse meu grandíssimo conhecimento bíblico, Jesus falava comigo diretamente, de 15 aos 19 anos. Parou de falar, Inês? Não, pelo contrário, continuou mais profundo, mais amplo. Agora ele fala o tempo todo, através de tudo. Mas antes era bem pontual, ele vinha, é como se fosse com Adão e Eva, ele vinha ter comigo durante o dia. E às vezes durante a noite, mas principalmente durante o dia, ele vinha ter comigo e ele conversava comigo. Eu não sei se você acredita ou não, mas eu sim, tô só dividindo a minha realidade para você saber que pode ser sua, caso você queira. Caso você nunca experimentou isso, eu quero te dizer, Jesus, ele quer falar com você, porque ele te criou, ele é teu criador e ele te ama de paixão. Então, assim, Jesus falava comigo, né? E eu não conhecia nada da palavra de Deus. E foi isso que me levou a conhecer a palavra de Deus. Primeiro eu conheci a palavra de Deus conversando com Jesus. Depois, ouvindo ele, eu falando com ele falando comigo ou falando com ele. Depois eu conheci a palavra dele escrita, aí eu me apaixonei completamente, me maravilhei e entreguei toda a minha vida a ele, dos meus 19 para frente. Dos meus 15 aos 19 eu aceitei ele, me batizei com 18, mas eu estava fazendo prova de Deus, eu tinha muito receio de ser amada, conforme eu falei no outro vídeo, muito receio, porque o amor foi usado de uma forma muito errada na minha vida, então eu tinha muito medo, inclusive de Deus, eu desconfiava de todo mundo, inclusive de Deus, a verdade é essa. E ali nesses 4 anos, Deus me mostrou que ele é diferente de toda e qualquer pessoa, a começar por mim, porque eu sou limitada, sou falha, mas Deus é diferente de mim e de você. Deus é diferente, ele é pleno, nele a gente pode confiar, por isso que eu cantei no outro vídeo, né? Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar, Jesus, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Quantas vezes você não conseguiu nem confiar em você mesmo? E eu quero te dizer nessa manhã, em Deus você pode confiar. Em Deus você pode confiar, porque Ele é fiel.
Ele é fiel. Voltando ao texto. Apanhar-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Uma outra tradução diz: apanha as raposas, as pequenas raposas, raposinhas, que fazem mal, que destroem, que danificam, que destroem, porque as nossas vinhas já estão começando a dar uvas tenras, uvas que ainda são sensíveis, uvas que são, né, já está começando a nascer as uvas, e as raposinhas vão lá e destroem as vinhas. E um estudo que eu fiz lá no início da minha conversão me marcou muito, que as raposas grandes, elas vão lá e pegam as uvas. Então, as raposas grandes, o que elas fazem? Elas pulam nas uvas e comem as uvas. E aí estraga a vinha? Não estraga a vinha, estraga as uvas. Quer dizer, diminui a quantidade de uvas que a gente pode colher na vinha, né? Diminui o potencial, diminui a força, porém não estraga toda a vinha, não estraga toda a plantação, não destrói tudo. O que destrói tudo? São as raposinhas. As raposinhas, no estudo que eu fiz passado, lá 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, 40 anos atrás, mais ou menos, o estudo falava o seguinte, que as raposas, elas pulam e comem as uvas, as bolinhas, ela come as bolinhas. Então, diminui o poder, diminui a força, diminui a tua colheita, a minha colheita diminui. Mas o problema gravíssimo está nas raposinhas. Por quê? Porque as raposinhas, elas não alcançando as uvas, elas não conseguem pular lá em cima. O que elas fazem? Elas começam a arranhar todo o tronco das vinhas, todo. Ela vai arranhando, ao ponto que a vinha não tem mais força e morre. Literalmente morre. E agora, interessante que eu entrei no computador para pegar esse versículo, ver exatamente onde está. Me veio o versículo e eu não tinha o endereço do versículo. Eu fui pegar o endereço do versículo no computador. E aí estava lá Cantares 2,15. Não me lembrava que era em Cantares 2,15. Abri. Quando eu fui pegar o versículo, me veio todo um estudo bíblico que eu vou passar aqui. Se chama Sucesso no Casamento.com, um site que tem todo um estudo bíblico sobre a raposinha e o casamento, né? Quando eu não pensei no casamento. Eu pensei, me vieram várias cenas que eu vou falar aqui com vocês. Mas o que esse estudo diz é que as raposinhas, elas vão direto na raiz. Elas comem a raiz da vinha. Elas comem a raiz da vinha. Isso eu não sabia, aprendi agora aqui. E é interessante, né? Porque a palavra de Deus, ela de fato é de revelação em revelação. A Bíblia diz que ele nos leva de glória em glória, né? De glória em glória. A gente vai de vitória em vitória. Eu conhecia que essas raposinhas arranhavam os troncos e aí a vinha não tinha mais força para continuar produzindo uvas e morria. E aqui eu aprendi que elas não só arranham os troncos, mas elas comem as raízes, né? As raposinhas. E aí me veio assim, eu falei, meu Deus, me faz entender raposa e raposinha, né? Me faz entender diferente do que eu entendia 40 anos atrás, acima, né? Me faz entender hoje, eu na piscina nadando, me faz entender, Senhor. Uma coisa que eu adoro fazer na piscina é ficar boiando, sabe como assim, boiando? Abrir os braços, em posição de cruz mesmo, abrir os braços, ficar olhando para cima, para o céu, vendo Deus, vendo, né, com os nossos olhos internos, e adorando a Deus. Eu estava assim, e aí me veio raposa e raposinha, me veio assim. Raposa é um bicho grande, é um bicho que a gente sabe, opa, perigo, cuidado, atenção, cuidado, raposa, opa. Então a gente se prepara para lutar com a raposa, né? Pega um rifle, pega o que tiver à mão e parte para cima, não é? É assim. Porque a raposa, cara, não se brinca com raposa. Ok. E raposinha? Oh, meu Deus, eu mesmo vendo dentro da piscina, olhando, visualizando a raposinha, é tão fofinho, é tão, oh, meu Deus, é doce, é meiga, é pequenininha, é gostosinha, assim, é todo peludinho, assim, é toda fofinha, é como se fosse um cachorrinho pequenininho, bebezinho, meu Deus, como não se enternecer, como não, sabe, se derreter, um cachorrinho pequenininho, fofinho.
Uma raposinha é a mesma coisa. Um filhotinho de pássaro, pensa, um pássaro grande, tudo bem, pode ser lindo, e é lindo, tem pássaros maravilhosos. Agora pensa no pássaro bebê. Em geral, o pássaro bebê é muito mais fofinho do que o pássaro grande. Por mais que o grande seja lindo, o pequenininho, ele mexe com o nosso coração, não é? E eu creio que justamente é o instinto que Deus nos dá, da raça humana, o instinto positivo divino de proteção da vida, proteção dos filhotes, inclusive dos animais, proteção dos nossos filhos, proteção das crianças, né? É esse se derreter para proteger, se derreter para proteger. Mas na hora que entra as raposinhas, o que a gente faz? A tendência é falar, lá, tá tentando pegar as uvas, não tá conseguindo, tudo bem, olha, só tá arranhando lá, tá matando, tá tirando toda a força ao ponto que vai morrer de fato. Enquanto que as raposas só tiram algumas uvas, as raposinhas não. Aí nesse estudo que eu li, ela arranca as raízes, olha a seriedade disso. E eu me visualizei diante de uma árvore, de uma vinha com uma raposinha, e eu pensei no carinho que eu ia ter, no cuidado, né? E vai, sai daqui. Mas tipo assim, né? É inofensiva. E aí Deus me mostrou como é letal a junção daquilo que é inofensivo com aquilo que é letal, que mata. Porque a raposinha mata, ela mata a vinha. Qual é o lugar da raposinha? Lá no meio do mato. Lá no meio do mato tem comida para ela. Lá no meio do mato, ela faz parte do ecossistema. Mas na nossa vinha, na tua vinha, na minha vinha, ela destrói a vida. Ela destrói a vinha, ela destrói o alimento, ela destrói a alegria. A vinha faz suco de uva, que é antioxidante, que tem propriedades maravilhosas para a vida. Tinha um produto no mercado, esqueci agora o nome, vou falar, mas não vendo, mas vou falar porque me fez muito bem, Bonavi. E aí a Genesse passou a ter o Reserve, que comprou a Monavi, maravilhoso. Se você puder tomar, toma. Aliás, eu tenho que voltar a tomar. Maravilhoso. Vem da uva. Um dos produtos vem da uva, o vinho. A uva representa a saúde, é antioxidante, é anti-envelhecimento da vida, representa o sangue que Jesus derramou por nós, representa imunidade alta, representa alegria. O vinho tomado na dosagem certa, né, no pouco, representa alegria, sim. E ali, a raposinha, que a gente acha que é fofinha, que é essa junção do tenro, do novinho, do fofinho, com aquilo que é letal, e a gente fala, não é tão letal, é isso que mata, é isso que destrói completamente a sua plantação e a minha plantação. É como se a gente plantasse anos a fio, décadas a fio, mas a raposinha vem e arranha a vinha, come a raiz, e não tem mais cura, não tem mais possibilidade de vida, morre por causa disso. A raposa, Inês, não tem problema? Lógico que tem, mas tá roubando aquela safra específica. Aí depois rouba aquilo ali tudo, mas depois pode produzir outra safra. A raposinha não, ela acaba com a fonte de todas as safras. Ela acaba com a fonte de todas as safras. E eu queria aplicar isso, e eu estava aplicando isso na minha vida pessoal, em quais áreas da minha vida eu tenho deixado raposinhas. Raposinhas são distrações, raposinhas são coisas momentâneas, raposinhas é o fast food, é a comida rápida, é o prazer rápido. Ai, não quero, vou fazer pirraça. Ai, eu tenho isso para fazer, mas também não vou fazer. Eu isso, eu aquilo. Eu tô deprimida, eu tô deprimido, eu tô... Tudo bem, a gente tá tudo. Mas será que isso não tem sido raposinha na tua vida? Será que isso não tem sido raposinha na minha vida? Então, assim, é isso. Eu vou deixar esse site para vocês lerem. E eu me lembrei, enquanto eu estava lembrando de tudo isso, assim, Deus ministrando no meu coração, o Espírito Santo me ministrando, eu me lembrei de uma cena. Nós temos 2 filhos, Luiz e eu. Luiz, fui casada por 28 anos, tivemos juntos por 32, entre namoro, noivado e casamento, amizade, namoro, noivado e casamento,
Hoje o Luiz está com Deus desde 2013, mas ele está vivo. Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ui, 19 minutos, tem que parar. Deus é Deus de Isaac, Abraão e Jacó. E Deus é Deus de vivos. Quando Deus falou isso, Jesus falou, Abraão já estava morto há 3.000 anos. Então Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Então Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é Deus do Luiz, e Luiz está com Deus, e isso me faz muito feliz. Então Luiz está vivo, então nossos filhos, e Luiz vivo, isso me faz muito feliz. Só não está com a gente no planeta, mas está mais do que vivo, e a gente vai passar toda uma eternidade junto, isso está maravilhoso. Essa vida é só uma ponte de todo jeito. Essa vida é uma ponte, querida, essa vida é uma ponte. Querido, essa vida é uma ponte. Quanto mais rápido a gente entender isso, melhor a gente vive. Mais fazem sentido as coisas, né? Porque tem coisas tão incoerentes em nossas vidas que, Jesus. Então, Deus me lembrou de uma cena. Davi, quando nasceu, nós temos 2 filhos, Davi e Samuel. E a criação deles foi diferente, porque eram momentos diferentes na nossa vida. Davi, quando nasceu, nós tínhamos ido, quando Davi fez 8 dias, nós fomos para Xerém, Baixada Fluminense, terra de bandidos. Nós fomos fazer um curso de missões maravilhoso da Jocum, ETED, e que mudou nossas vidas radicalmente, de nós 3, do Luiz, do Davi, a minha mudou. Davi nasceu, então, e Davi dormia no nosso meio. E eu dava de mamar para o Davi durante a noite, eu dormindo mesmo, eu dava de um lado, depois do outro. E o Davi, no meio da noite, era lindo, porque ele não acordava, ele só fazia assim, com a cabecinha, recém-nascido, 8 dias, 9, 10, lógico, todos os dias. Eu botava ele de barriguinha para baixo, ele fazia, com o pescocinho, já nasceu com o pescocinho duro, coisa mais linda. Nasceu com o pescocinho duro, nasceu prontinho, profecia do médico, amigo da minha cunhada que foi obstetra, ele disse para mim, você vai criar seu filho como uma índia, você sabe o que fazer com seu filho, não ouça ninguém, ouça o que está dentro de você, porque Deus fala com você, o médico, que não conhecia Jesus. Olha só, todos nós, ainda que não conheçamos a Deus, porque Ele nos criou. Não tem como eu não conhecer a Ele. Boca de Deus para minha vida, aquele médico maravilhoso. E você vai criar seu filho como uma índia, porque Deus colocou dentro de você tudo o que você precisa para criar o seu filho. Você não vai ficar ouvindo opiniões de um lado para o outro. Imagina, ele com 8 dias, eu fui para o meio da Mata Atlântica, não, eu fui para o meio da terra de bandidos. Lógico que só não tem bandido, não, mas assim, no Rio era conhecido como terra de bandidos, né, até hoje. Mas ali no meio daquela terra de bandidos tinha um oásis de luz pura, que era Jocum. Jovens com uma missão, a base da Jocum no Rio, Xerém. Hoje eu não sei onde está, mas nós fomos ali. Então, o Davi dormia no nosso meio. Então, no meio da noite, quando ele queria mamar, ele só fazia assim, mexia com a cabecinha assim. E aí eu, aquela ouvido de mãe, eu acordava na hora, aí dava um lado, ele mamava. Aí eu dormia. Eu dava assim e pá, mas questão de 2 segundos. E depois, aí ele, eu dava o outro lado. Dormíamos todos. O Luiz, o Davi e eu dormíamos durante toda a noite. E acordávamos às 6 da manhã, porque às 7h30 já tinha café da manhã. Das 6 às 7 era meditação. E a gente tinha que meditar a palavra de Deus e tinha que escrever o resumo todo. Bem intenso o programa, maravilhoso, maravilhoso. E tinha que escrever o resumo todo. E às 7h30 estava servido o café. E estudávamos das 7h30 meio-dia e meio. Então, dormimos a noite inteira. Eu não sei o que é uma noite sem sono. Uma noite, eu não sei. O momento do Davi chorar era das 10 da noite, 9h30 às 10h30 da noite. E aí o Luiz me ajudava tremendamente, segurando, balançando o Davi. E assim foi. O Davi, quando a gente voltou para São Paulo e tudo, a gente foi da Jocum do Rio, a gente foi para a Coreia, ser missionários na Coreia por 1 ano. Quando nós voltamos para São Paulo, e na Coreia o Davi continuou dormindo no nosso meio, continuou dormindo. Não pode, Inês, não é bom, é verdade. Não é bom, não é saudável, mas era o que a gente tinha. Mas aqui eu quero botar um parênteses, porque isso Deus me mostrou. Era o que a gente tinha, mas Luiz e eu namorávamos. Luiz e eu éramos casal de verdade, de fato.
na prática, entre quatro paredes onde ninguém estava vendo, era só Luiz e eu. E o Davi estava no nosso meio como que acolhido, sendo amado e cuidado, dentro de uma realidade que a gente tinha. A melhor seria no berço. É verdade. Samuel já foi assim. Quando Samuel nasceu, a gente já estava em São Paulo e trabalhando com a igreja, trabalhando ao mesmo tempo, tudo. Trabalho na igreja, trabalho secular. E Samuel teve o bercinho dele, não só tinha uma cama do lado do bercinho dele, que era junto no quarto com Davi, que eu ia durante a noite dar de mamar. Eu dava também dormindo, também deitada, feliz da vida. E Samuel nunca me fez passar também uma noite em clara. Então eu pegava ele do bercinho, me deitava na cama, que era a cama para eu dar de mamar justamente, eu não tinha uma cadeira de dar mamar, eu tinha uma cama, me deitava, dava um lado, dava o outro, e continuava dormindo. Punha ele de volta no bercinho e voltava para a cama com o Luiz. Aí o que acontecia? Davi, que tinha sido acostumado a dormir no nosso meio, desde o nascimento, desde os 8 dias, não, desde antes, desde o nascimento mesmo, ele vinha para o nosso quarto. De madrugada, no meio da madrugada, não sei quando, no início da manhã, no meio da madrugada, ele vinha para o nosso quarto e se põe no nosso meio, né? E aí a gente deixava, porque era prazeroso para ele, era prazeroso para a gente. Mas aí Deus me lembrou, o ponto-chave aqui, Luiz e eu namorávamos sempre. E Luiz e eu, a noite era nossa, o namoro era nosso, só nosso. Então, não tinha um bebê lindo, maravilhoso, no caso o Davi, um bebê lindo, maravilhoso, no caso Samuel, para estar entre nós. Mesmo apesar do Davi estar no nosso meio, que era uma gostosura, uma delícia, isso nunca nos impediu de namorar. Isso nunca foi uma raposinha, entre aspas, na nossa vida, nunca. Inclusive, eu quero deixar um agradecimento público às minhas cunhadas, né, que de fato ambas estão vivas, a minha cunhada, uma viva aqui conosco no planeta e outra viva em Deus, né? E com Deus, a gente vai passar a eternidade juntas. Elas realmente foram anjos de Deus da minha vida e na vida do Luiz, da nossa vida, porque elas falavam, agora é tempo de vocês namorarem, vocês vão passar o final de semana de fora, escolham aonde, qualquer estado, qualquer lugar, vocês decidam, mas o fato nós vamos ficar com o Davi, no caso quando era só o Davi, ou com o Davi e Samuel, e elas ficavam com os dois várias vezes, e elas marcavam o nosso namoro prolongado, por dizer assim, né, nossa festa divina prolongada, elas marcavam a cada 2 meses, no mínimo, no mínimo, elas agendavam a nossa agenda, era maravilhoso. E elas nos incentivaram sempre muito. O casal é casal e criança é maravilhoso, filho é maravilhoso, é um dom de Deus. Mas dentro de cada época da sua vida, filho tem o seu lugar. Filho tem o seu lugar de honra, de amor, de paixão dentro daquele momento. Hoje em dia, meus filhos maravilhosos, tem as suas companheiras, Samuel e Paula tem o Lorenzo, né, maravilhoso, sua avó, feliz demais. Então, mas eles pequenininhos, era mais gostoso, era prazeroso, mas não podia, a gente tinha que separar o nosso tempo de namoro, que era só nosso, né? E aí, mais uma vez, meu coração se encheu de gratidão ali na piscina, pensando pelas minhas cunhadas, que foram anjos de Deus na minha vida e que, de fato, mantiveram esse lugar sagrado do namoro, do casal na nossa vida. É sagrado, porque do namoro do casal depende toda a sociedade. Do namoro do casal depende toda a raça humana. Pensa. Não é dos filhos, mas é do namoro do casal. Porque esses filhos um dia vão ser pais e eles vão gerar de acordo com o que eles viram em pai e mãe. No namoro, no casamento, no relacionamento de pai e mãe. Muito mais do que palavras, muito mais do que... E hoje eu quero deixar um testemunho público agradecendo a vida dos meus filhos, porque eu olho para eles e eu tenho uma tremenda honra, um tremendo prazer de ver quem eles se tornaram. Homens amorosos, homens fiéis, homens fortes, homens sólidos, homens provedores de suas casas. Homens lindos, maravilhosos, que eu tenho um orgulho imenso. E minhas noras eu amo de paixão, filhas do coração que Deus me deu. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. E eu quero deixar, então, assim, para você hoje, para mim, para a gente pensar sobre as raposinhas. O que é fofinho na tua vida que tem destruído a tua vida? O que é fofinho na tua vida?
O que, é só um pouquinho, é só tão inocente. Olha, é isso que destrói. A inocência que é ligado com a morte, a inocência que é ligado com as trevas, a luz ligada com as trevas. É isso que destrói, que mata completamente. E eu quero te desejar, como o Bispo Henrique, da Sara Nossa Terra de Portugal, faz todos os dias um vídeo que me alegra tanto. Todos os dias ele me alimenta com os vídeos que ele faz. Ele termina o vídeo dizendo assim: e olha, aproveite o dia. E por tudo isso, aproveite o dia. Deus te deu o dia de hoje. Deus te deu essa semana. É um novo tempo. É vida e vida é abundância. Deus te abençoe grandemente.